A graça e a paz do Senhor Jesus. Queridos e amados, quero hoje compartilhar com você o Salmo 19, que diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa, outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Todo salmo é maravilhoso, é uma palavra assim gloriosa que vai falar sobre a excelência do Criador e da palavra de Deus. E esse é o tema que eu quero tratar aqui com você. Deus se revela aos homens. E, na verdade, distingue o cristianismo das religiões pagãs é exatamente essa verdade. É que nós servimos a um Deus que tem prazer em se revelar, um Deus que busca o homem. Antes de nós buscarmos a Ele, Ele já está buscando o homem desde o Jardim do Éden, que Ele, chegando ali, pergunta, mesmo quando o homem tinha caído, Ele diz: Adão, onde tu estás? Ele tem buscado o homem aí para restaurar a vida do homem, para que o homem entenda o plano de Deus para cada um e para que o homem possa olhar para Ele, reconhecer a sua grandeza e soberania. E eu quero falar exatamente sobre isso. Deus se revela aos homens. Por que Deus se revelou? Vamos ver isso aí, o primeiro ponto. O segundo ponto, a revelação de Deus na natureza. E terceiro e último ponto, a revelação especial e as escrituras sagradas. Versículo 1 vai dizer assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então Deus tem se revelado aos homens de várias maneiras. Ele tem se mostrado ao homem. A gente vê tantas pessoas inteligentes, pessoas que estudam, pessoas que têm o poder de influenciar os outros, mas em relação a Deus são pessoas tão difíceis de compreender e de enxergar a glória de Deus. E Deus está aí se revelando de uma forma tão maravilhosa, e ultimamente Ele tem falado de forma completa através do seu Filho Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo de número 1, do versículo 1 até o versículo de número 2, diz assim: olha, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, que é Jesus Cristo, por quem fez também o mundo. A Bíblia diz que por Ele, através dEle, tudo foi feito por Ele, nada que foi feito se fez sem Ele, que é Jesus. Então o seu objetivo era dar-se a conhecer aos homens
No Salmo 19 menciona a natureza e as escrituras como dois meios usados por Deus para dizer ao homem quem ele é. Deus tem feito de tudo, irmãos, para mostrar para você que Ele é Deus, que Ele é Senhor. Sei que tem muitos que não querem admitir, que não querem se render, que não querem se prostrar. Tem muitos que relutam e tem que passar muitas vezes aí pelo vale da sombra da morte para compreender que existe um Deus, que Ele fez os céus e a terra, que Ele criou o homem, que o homem é simplesmente barro, que o homem não pode se achar melhor do que ele, que o homem tem que reconhecer a sua grandeza, e muitos passam aí por situações difíceis até entender essa verdade. Quando se compreende e se serve a Deus, o homem desfruta dos prazeres celestiais, muitas vezes aqui na terra, porque o gozo da alma é algo, irmãos, que não tem como você descrever. A paz em meio à guerra, o socorro em meio às dificuldades. E só desfruta dessas bênçãos, dessas promessas, aquele que crê. Porque Deus se revelou. A Escritura deixa claro que todo homem se corrompeu por causa do pecado. Em Romanos 3, versículo de número 23, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a Bíblia ela vai mostrar o seguinte, ela vai dizer que todo homem ele se corrompeu através da desobediência de Adão. Então o pecado entrou na humanidade e veio trazendo muitas perdas, veio trazendo muita miséria, veio trazendo muita violência, veio trazendo muita ira, muita revolta, muita incredulidade, né? Muita confusão mental, espiritual, pessoas que espiritualmente estão confusas, né? Exatamente por causa do pecado. Então o homem tem que entender isso, que ele é incapaz de chegar ao conhecimento da verdade sem ele ter acesso a Deus através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, através da palavra de Deus. Nós vamos ver aqui que Deus tem várias maneiras de se revelar. Deus se revela através da natureza, mas a forma que Deus se revela para a salvação é através de Jesus Cristo, seu Filho. É através da vida de Jesus Cristo em nossas vidas. Sem isso, o homem jamais vai conseguir chegar a Deus. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então tem um porquê de Deus se revelar. Ele se revela exatamente pelo fato dele saber que o homem é incapaz de sozinho encontrar a salvação. Qualquer tentativa humana de encontrar a Deus por si mesmo será frustrada. Não tem como. O homem procurar a Deus, tem quem diga aí, a todos os caminhos levam a Deus. Não, de forma nenhuma. O único caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo. E ele foi bem claro quando ele falou isso aí. Em 2 Coríntios 4, versículo 4, diz: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então nós temos o inimigo, que é perigoso, que é traiçoeiro, que é sagaz, e ele cega o entendimento do incrédulo para que ele não consiga enxergar a luz de Deus. É só através da glória de Deus que o homem consegue enxergar a sua luz, quando ele reconhece que ele precisa de Deus na vida dele. Deus se revela exatamente para que o homem tenha essa capacidade de desenvolver um relacionamento perfeito, um relacionamento completo com Ele, aquela situação de você entregar a sua vida para Deus e receber a vida de Deus através de Jesus na sua vida. Então a revelação de Deus na natureza. O salmista aqui ele vai expor, irmãos, com muita excelência a criação de Deus para nós, para que nós possamos olhar. Você já parou para olhar para o céu? Se você parar e observar o firmamento, o salmista ele vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus, está anunciando que existe um Deus,
O firmamento anuncia as obras das suas mãos, né? E um dia ele vai fazendo menção do outro dia e revelando o conhecimento uma noite a outra noite. No entanto, toda a terra faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Quando se tem um relacionamento com Deus, você encontra assim uma facilidade de ver Deus de uma forma mais fácil, irmãos. Quando se está distante de Deus, mesmo a pessoa dizendo, eu sei que existe um Deus, eu creio em Deus, eu amo a Deus, mas a sensação que a pessoa tem é que Deus está a milhões e milhões de distância da pessoa. Parece que a pessoa fala e Deus não escuta, parece que Deus não está no controle das situações, e a pessoa entra em desespero e fica ali angustiado e não sabe o que fazer. Mas quando se tem uma aproximação, um relacionamento mais íntimo com Deus, porque esse é o propósito de Deus se revelar para o homem, para que o homem desenvolva um relacionamento perfeito com Ele, uma intimidade com Ele. Então, quando se tem, eu sei que muitos têm essa experiência, e você sabe do que eu estou falando, mesmo em meio ao caos, em meio às dificuldades, mas você sente que Deus está próximo de você, Ele está dentro de você, que você é um templo e morada do Espírito Santo de Deus, e naquele momento você vai se humilhar, você ora, e aí você sente a glória de Deus na sua vida. Amém? Como é maravilhoso sentir a glória de Deus, e Deus está se mostrando através da natureza, né? Então esta é a chamada revelação natural de Deus. Então, como é que se chama a revelação natural de Deus? Através da natureza, através do sol, da lua, do firmamento, das estrelas, das galáxias. E olha que a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor, Ele conhece cada estrela pelo seu nome. As forças e os fatos da natureza podem ser considerados como uma espécie de linguagem, de sinais falando à mente e ao coração do homem sobre a existência de um Criador e o propósito que ele teve ao fazer existir o universo. Esta revelação de Deus dirige-se a todos os homens. Quantas pessoas nem se tocam, irmãos, nem se ligam de agradecer a Deus pelo sol, agradecer a Deus pela luz, agradecer a Deus pela chuva, agradecer a Deus pelo vento, agradecer a Deus por todo esse cuidado, por todas essas maravilhas que os nossos olhos podem ver, o mar, coisa linda e maravilhosa que a gente pode glorificar a Deus com isso, porque é criação de Deus. Assim como você se olhar no espelho e dar glória a Deus, porque você é criação de Deus. Não existe ninguém igual a você nessa terra. Você é um ser único nessa terra. E foi Deus quem te criou, né? Antes do seu pai e sua mãe ali se relacionarem, você já estava nos planos de Deus. Você já estava dentro do propósito de Deus. Esta revelação natural, Deus se dirigindo aos homens. E Ele vai falar para nós da sua grandeza através dos céus. No versículo 1, eu acabei de ler aqui. São como um livro em que todos podem ler e enxergar a glória e o poder do Senhor. Vamos agradecer a Deus, né? Porque Deus sabe como agir. Você vê que se todo o tempo fosse chuva, a terra ficaria encharcada e seria um caos, mas não, Deus manda a chuva, depois Deus manda o sol, e o sol vai aquecer a terra, manda a chuva e todos os nutrientes necessários para a terra, para que o homem possa plantar, produzir, conquistar. E aí você vai olhando para essa forma natural que Deus se revela, e você vai exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Até a natureza, se você parar para observar, você vai ver que está testemunhando de Deus. Está falando que existe um Deus todo-poderoso. E muitas vezes o homem, irmãos, na sua incredulidade, na sua teimosia, pensando que é alguém, ele tem muitas vezes a coragem de blasfemar de Deus, de criticar, de falar mal do Criador, de zombar de Deus. Mas a própria natureza, ela é testemunha do Deus Criador, que merece toda honra e toda glória.
A Bíblia diz que o agricultor, ele semeia a terra e ele agora aguarda a manifestação de Deus. E sabe a alegria de um agricultor quando ele coloca a semente na terra, quando Deus manda a chuva no tempo certo, quando nasce ali o milho e o feijão no tempo certo, né? A alegria que nós temos de chegar à nossa mesa, a comida, o alimento, é porque alguém está ali plantando e Deus está mandando a chuva, Deus está mandando a riqueza, água, e é o símbolo de riqueza, de abundância. Deus está conduzindo tudo na sua ordem perfeita. O homem é que anda desordenado, o homem é que anda incrédulo, o homem é que anda blasfemando de Deus, o homem é que anda muitas vezes criticando o seu próprio Criador. Mas a Bíblia diz que Deus permanece fiel à sua palavra, porque Ele não pode negar a si mesmo, e a promessa de Deus é essa, que Ele está se revelando através da forma natural, mesmo que seja da natureza. Ele já está dizendo para mim e para você, né, que eu existo, que Ele é o Criador, que Ele é o sustentador de todas as coisas, que sem Ele o homem não pode fazer nada. É através de Deus, pela pessoa de Jesus, que nós chegamos a Deus para reconhecer a sua grandeza e soberania. Então a revelação pela natureza é incompleta e fragmentada, certo? Ela não é uma revelação completa para a salvação, mas é uma revelação que você pode contemplar e ver a glória de Deus. Então, por último, a revelação especial e as Escrituras. Você pode ver a partir do versículo 7 até o versículo de número 11. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha aí. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O juízo do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Olha a palavra de Deus, não é palavra minha, é de Deus. Ao guardar esta palavra, você é grandemente recompensado por Deus, é recompensado na tua vida aqui na terra, é recompensado lá no céu como herança, como garantia de uma morada celestial. Amém? Mas para isso nós temos que aprender a reconhecer a grandeza de Deus, seja através da revelação natural, seja através da revelação escrita, que é a Bíblia Sagrada, seja através da revelação especial, que é através de Jesus. Sim, porque Ele se revela através do sol, da lua, das estrelas, naturalmente, né? Que o homem consegue ver a glória de Deus. Ele se revela através da palavra escrita, que é a Bíblia Sagrada. São 66 livros recheados de promessa, cheios de bênção para cada um de nós. 1.500 a 1.600 anos, escrita por uns 40 autores, homens, né, que escreveram a Bíblia Sagrada, alguns em época de paz, outros em época de guerra, né, alguns sentados no trono, outros no campo, outros ali às margens das praias, dos rios, né? Então todos tiveram ali a sua oportunidade. Alguns se conheceram, outros foi em épocas totalmente diferentes, né? Mas quando se lê a palavra de Gênesis e Apocalipse, ela entra em uma total harmonia, porque é a revelação escrita de Deus. O autor da Bíblia é o próprio Deus, usando esses homens como escritores, né? Então, ele é o autor da Bíblia. O tema central da Bíblia é Jesus Cristo. De Gênesis e Apocalipse vai revelar sobre a promessa daquele que havia de vir para redimir o homem, né? Então, o tema central da Bíblia é Jesus. A Bíblia retrata sobre Jesus, o Filho de Deus, a única porta de escape, o único meio de nós chegarmos a Deus. E a revelação perfeita, né, especial de Deus, quando Ele viu o seu próprio Filho para morrer por nós. E o atual intérprete da Bíblia é o Espírito Santo de Deus.
Você pode passar 8, 10 anos dentro de um seminário. Você pode passar a sua vida inteira lendo a Bíblia Sagrada. Mas se você não sujeitar a essa palavra, não receber Jesus na sua vida, o Espírito de Deus, que Ele que vai interpretar a Bíblia para você, o homem não consegue, irmãos. Ele pode até conhecer a letra, mas ele não consegue sentir a veracidade daquilo que está revelado e escrito, porque se sente através da revelação que Deus tem conosco, através do Espírito Santo de Deus, que nos ensina os segredos de Deus e que nos faz sentir de verdade essa palavra escrita em nossa vida, para que possamos viver. E quanto mais se vive, mais se sente, aleluia, a glória de Deus, se percebe a revelação que Deus tem para nós, através do seu Filho Jesus e a certeza da promessa dele na nossa vida, amém? Então o salmista afirma que pelos mandamentos do Senhor o homem é advertido, no versículo de número 11, assim é levado a uma consciência despertada. Quando o homem se rende à revelação de Deus, aos mandamentos de Deus, ele é levado a uma consciência despertada, ele é levado a uma purificação perfeita e ele é levado também a uma comunhão profunda. Veja, por que acontece a mudança na vida daquele que recebe a revelação de Deus, que compreende a revelação de Deus? Porque ele passa a ter uma consciência despertada. No versículo de número 12, vai dizer: quem há que possa discernir as próprias faltas? Observe-me das que me são ocultas. É Deus que faz despertar essa consciência para que o homem se renda ao senhorio de Cristo e reconheça as suas falhas e se volte para Deus. Amém? Purificação perfeita. Então, embora o pecado obscureça a consciência do indivíduo, Deus, pela sua palavra, vai fazê-lo enxergar e o ajuda a corrigir as suas falhas. Então é quando o homem olha para si e diz: olha, eu não sou tão perfeito como eu pensava que era, eu preciso de um Deus na minha vida, eu preciso de uma mão poderosa a me sustentar. A purificação perfeita, no versículo 13, a purificação deve envolver todo indivíduo a fim de que, livre da soberba, seja sincero em ações, sentimentos e palavras, né? Então, essa é a questão da purificação perfeita. A palavra purifica, lava, regenera, transforma, renova, e assim o homem passa a livrar da soberba, certo? Age com sinceridade, as suas ações, seus sentimentos agora são sinceros, e as palavras que saem da boca glorificam a Deus, que a Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Como é que você glorifica a Deus e está falando palavrão? Glorifica a Deus e está muitas vezes maquinando o mal com a mente, com palavras. Então isso aí é transformado pela purificação da palavra, da revelação de Deus. E por último, a comunhão profunda. Versículo 14, mediante um contato pessoal com Deus, o cristão será levado a uma comunhão integral com o Senhor. Uma comunhão ali maravilhosa com Deus. Amém? Então que esta palavra fique no seu coração. Que Deus te abençoe grandemente e que você seja ricamente abençoado e compreenda que Deus se revela através da natureza, que Deus se revela através da revelação escrita, que é a Bíblia Sagrada, né? E que Deus se revela através do sacrifício da vida de Jesus. Aqui nessa terra ele permanece vivo. Amém? A porta da graça está aberta. Que Deus abençoe e guarde isso no seu coração. Deus continua a se revelar para o homem, o pior que ele seja, mas Deus está se revelando para fazer dele um grande homem, uma mulher, grande mulher na presença de Deus, um homem temente, uma mulher prudente na presença do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre você e sobre todos agora e sempre. Amém. E a paz do Senhor Jesus. Paz.